Queridos amigos, mais uma vez estamos reunidos nesta Assembleia de Amor, em nome de Jesus. Por isso, em nome dos mentores desta casa, dos espíritos que nos ajudam, que nos protegem, e protegem a todos esses amigos que aqui estão dos dois lados da vida. Por isso, eu vos dou as boas-vindas. Em nome do Mestre querido, mais uma vez, aceitamos o seu convite, de braços abertos, dizendo a cada um de nós: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão. Por isso, Mestre querido, mais uma vez te pedimos que nos abençoe para esta noite de estudo. Abençoe com especial carinho o nosso querido confrade Ayrton, para que suas palavras sejam dulcificadas e encontre a direção dos nossos corações, para que, ao sairmos daqui, levemos estas gotas de amor em nosso espírito, fortalecendo nossa vida. Que também possamos levar, Senhor, a paz e a tranquilidade para os nossos entes queridos, e deixando aqui o cansaço do dia e as necessidades que o nosso espírito necessita para poder caminhar em direção aos páramos celestiais. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre. Evangelho capítulo 24, página 215, item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente. As revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Elas as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas não as ocultam, a maior parte do tempo, ao vulgo, senão em vista de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso, o vulgo tornado adulto, quis penetrar ao fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e que o homem não podia ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, e quando estiver purificado nesse mundo, ele ainda está no nevoeiro. Pergunta-se que o proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos,
estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordar as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-lo sair da sombra. Se a tiverem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos ou de lhe preparar a aceitação. Boa noite. Estamos hoje com menos frio, né? Então a temperatura já mais agradável, já dá para ficar um pouco mais à vontade do que, às vezes, tiritando de frio. Semana passada estava bem frio. Mas é isso, então, uma alegria poder estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar ainda um pouquinho, que é daquilo que a Lúcia iniciou a semana passada, né? Sobre a candeia e o alqueire. Não se coloca, então, a candeia sobre o alqueire. E ela explicou muito bem explicado, candeia, alqueire, né? Trouxe as figuras, então foi uma palestra muito bem colocada. O que eu venho falar um pouquinho com vocês hoje é, então, na sequência, e ali, como vocês perceberam, falado a respeito da época em que aquilo tudo foi colocado, né? Não só aquilo da parábola do alqueire e da candeia, mas, na realidade, tudo aquilo que Cristo falou, né? E nós vimos que grande parte de tudo aquilo que ele disse, ele falou como histórias, parábolas, que era bem mais tranquilo para aquele povo, todo o pessoal entender a época. E, claro, muitas das coisas ele não disse. Claramente, como nós podemos conhecer hoje, né, com o avanço da ciência, com tudo isso que a tecnologia hoje nos proporciona, e esse avanço rápido nosso no dia a dia, né? Aí vamos imaginar 2000 anos atrás, imaginem a situação, né, daquele povo, um povo oprimido, né, instrução nenhuma, era o dia a dia, né, trabalhar, levantar, ganhar, comer e só, sem perspectivas, grandes perspectivas, porque eram pobres e, além do mais, estavam à época sob o domínio de Roma, né? Então o Império Romano tinha passado por lá e ficou tão famosa também a história dos precisamos pagar o tributo a César, e aí veio a história, né? Dai a César o que é de César, moeda de César, dai a César o que é de César. Então muitas e muitas histórias foram então assim contadas, né? Que levou o nome de parábolas. Então parábolas ficou assim como uma denominação específica para tudo aquilo que Jesus disse e contou de uma maneira mais floreada.
mas que não podia, como nós vimos aí, ser dito claramente à época, senão eles não iriam entender nada. E na realidade, aquilo tudo que Jesus queria dizer e colocar para eles ia ficar perdido, ia ser um vazio que eles não iam entender, né? Uma das primeiras coisas que ele disse, e aqui o Evangelho traz para nós, é isso. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Tirado do próprio Evangelho que nós acabamos de ouvir. E aí o que diz? Exatamente, não revela a verdade, ou não deve ser revelada a realidade dos fatos, enquanto não se estiver preparado para ouvir, para entender. Porque senão é aquela velha história, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, não tem efeito absolutamente algum naquilo que a gente se propôs a entender. E mais do que entender, mais para frente, ou já imediatamente começar a praticar. Trazendo para os dias atuais, então, que eu acabei de falar, que aquele povo era muito simples, extremamente simples. E se nós trouxermos hoje para o nosso dia a dia, nós vamos ver como as famílias são constituídas, né? Casamento, aí começam a vir os filhos. E claro, as crianças, nós, por tudo aquilo que nós sabemos, tem todo aquele tempo de preparação, de amadurecimento do seu próprio corpo físico, do seu cérebro sendo formado, ela vai tendo as percepções de tudo que acontece ao redor dela, ela vai guardando as claras devidas proporções. Se nós trouxermos para o dia de hoje, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós não vamos falar para uma criança de 2, 3 anos querer ensinar matemática, ciências, falar o português, regras de português, não vai entender nada. É mais ou menos o que acontecia à época. E hoje, o que nós sabemos por experiência, por tudo aquilo que também nós aprendemos, né, dos nossos pais, é que tudo tem o seu devido tempo. E Jesus, embora tenha vindo naquela época, porque precisou vir naquela época, estava tudo meio que degringolando, vamos dizer assim, né? Até aquela famosa frase que ele diz, né, a respeito dos fariseus: sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro é aquela podridão. Porque se doutores, senhores da lei, exerciam a lei, conheciam a lei, mas corrupção andava solta. Então, estavam simplesmente exteriorizando uma forma ideal, mas o fundo de tudo aquilo que eles viviam era completamente o oposto. Então ele veio trazer essas notícias, novidades, falar da lei do amor, uma série de coisas que era apropriado àquela época. E não vamos, quando se diz aqui no próprio texto, né, nessa parte do Evangelho, para que não se deve esconder a candeia sobre o alqueire. A luz não deve ficar escondida, porque ela é para todos. O conhecimento que é representado aí pela luz, né, é para todos, nós sabemos disso. E nada tem a necessidade de se ficar escondido quando é para o benefício geral. Mas a gente percebe o quê? E todos nós sabemos e bem sabemos que a humanidade, né, no decurso desse tempo todo, desde a época de Jesus até hoje, né, e quando eu falo humanidade, não estou me referindo àqueles que existiram naquela época, porque nós estávamos naquela época. Todos nós estávamos lá. Claro, outra circunstância, né, mas nosso espírito está aqui, não sabemos há quanto tempo, milênios. E provavelmente, com toda certeza, estávamos também na época de Jesus. E de Jesus para cá, reencarnando, encarnando, desencarnando, reencarnando, aquilo que nós sabemos. E se houve tantos erros na história, e nós sabemos que houveram imensos erros na história, né? Usou-se o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da divindade para tanta coisa errada, mas infelizmente acontece até hoje. Até hoje acontece muito disso, nós sabemos. Né? Muitas vezes o nome de Deus ele é usado assim para obter benefícios próprios, pessoais, benefícios às vezes coletivos, não da grande coletividade, mas de uma pequena parte. Enfim,
2000 anos depois, a humanidade, ou nós mesmos, continuamos ainda patinando nas orientações. Né? Então, precisamos ter esse cuidado. E quando se fala na luz, que é o conhecimento, que precisa e que deve ser repartido para todos nós, ninguém aqui é dono da luz, a luz é para todos. É como se fosse o sol, está lá. Agora, quem quiser ficar na sombra, não vai aproveitar devidamente. Vai se esconder, porque às vezes a luminosidade é muito grande e não consegue acompanhar. Precisa daquilo que a gente chama de vontade. Vontade, perseverança. Tudo aquilo que é difícil para nós entendermos, e muita coisa é, nós podemos fazer exercícios de vontade. Vamos ouvir, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não entendeu, vamos procurar para quem entende que possa me trazer um pouco mais dessa luz que eu preciso descobrir e aproveitar. Então, quando disse ali que a providência não revela as verdades senão gradualmente, isso está na decorrência direta da nossa própria evolução mental, capacidade de entendimento. E os ensinamentos de Jesus foram extremamente profundos, e nós bem sabemos disso, muito profundos. Só que não poderia, à época, dizer. Imagina de chegar lá e dizer, façam isso, senão vocês vão morrer, vocês vão para o plano espiritual, vocês vão depois reencarnar, e aquilo que vocês fizeram errado, vocês vão parar já de começo. Porque a ideia que eles tinham era o Deus único. Louvavam a Deus da maneira como eles conheciam. Faziam sacrifícios, que a gente sabia, né? Pombos, animais. Chegou até na Bíblia, né? O próprio Abraão, né? Foi lá imolar o filho. Tantas histórias que nós sabemos. Típicas bem da época. Agora, quando nós começamos a melhorar a nossa capacidade de entender as coisas, porque a evolução veio rápida para nós. Nesses últimos anos, essas últimas décadas, quantas coisas mudaram, quantas coisas foram criadas. E nós, mais velhinhos, né, doutor Jaime, mais idosos, tivemos que ir nos adaptando. E é por tudo aquilo que a gente fez durante o nosso desenvolvimento inicial, quando adolescente, tal, mas muito mudou. Então imaginem nesses últimos 30, 40 anos. Agora, imaginem 2000 anos atrás. Está sendo cada vez mais rápido. Não só as mudanças tecnológicas que a gente precisa estar atento para acompanhar, mas também os nossos irmãos, os espíritos que estão vindo, diferentes da minha época, da época de muitos de vocês aqui, de nós, extremamente ágeis, extremamente curiosos, não se contentam com um não. Depois eu explico, aquilo que tanto foi trazido, né, pela igreja, pelo cristianismo, tal, mistério de Deus, e todo mundo aceitava como mistério de Deus fazer o quê? Hoje já não se aceita mais isso. Não se aceita tanto. É preciso ter uma explicação. Porque é uma coisa lógica. As leis de Deus, elas são imutáveis. Não mudam. A lei humana é outra história, né? Muda de hoje para amanhã, está mudando tudo. Segundo o interesse de um, de outro, isso acontece muito, aquilo que a gente sabe. Mas a lei de Deus não. Não muda. Ela é imutável. E ela vem desde o princípio dos tempos do nosso planeta. E Deus, ele, na grandeza dele, ele não vai contra uma lei que ele fez. E tudo é absolutamente natural, ocorre de uma maneira natural, científica, explicado pela própria ciência. Mas claro que nós vamos conseguir entender mais para essa época em que nós estamos. Ainda quando apareceu aqui o Evangelho, apareceu o primeiro livro dos Espíritos, 1857, né? Ainda havia muitos pontos ali que a própria ciência ainda precisava desenvolver um pouco, e tanto que não foi tudo colocado ali. Aí, de lá para cá, o que foi que aconteceu? Os Espíritos, como ele diz, vêm gradualmente colocando as coisas, porque a ciência vai evoluindo e explicando aquilo que eles vão ensinar, ou colocar, ou explicar para nós, mas com base real, com base na própria ciência,
Porque Deus é um ser natural. Ele não vai contra as leis dele. Então precisou dessa evolução. Então, desde que de 1857, o primeiro livro dos Espíritos, até hoje, nós temos uma vastíssima literatura que procura explicar os fenômenos até a época de Jesus. Questão dos milagres, questão de magnetismo, questão de pensamento, tudo questão física. Se nós pegarmos o livro Mecanismos da Mediunidade, que é a mediunidade que permite que nós nos comuniquemos com os nossos irmãos espirituais, ou que eles se comuniquem através de nós, não é? Essa mediunidade, se for pegar naquele livro, vão ver que é a pura física. É pura física. Então você vai estudar ondas, magnetismo, luz, e lá vai falar que a luz tem natureza corpuscular, etc, etc. Então, uma série de coisas que só foi possível com o avanço da ciência. Não tinha como explicar certas coisas naquela época. Não tinha. Ninguém iria aceitar, ninguém iria entender, e ninguém realmente sabia. E dentro da própria história, quantos desses cientistas, né, espíritos preparados para vir aqui e auxiliar, foram imolados, sacrificados, porque trouxeram coisas que para a época era difícil do pessoal entender. Quando se falou que a Terra girava ao redor do Sol, quiseram pendurar o cara enforcado numa árvore, onde já se viu, né? Falar que a Terra gira ao redor do Sol. E hoje nós sabemos muito bem disso. Qualquer um de 3, 4 anos de idade está sabendo disso. Então tudo é apropriado à época. Não adianta às vezes querermos dar saltos dentro de nossa própria casa, na educação das crianças, dar saltos que não adianta. Não vai estar preparado para entender. A própria formação cerebral não está ainda preparada. Então tudo ao seu devido tempo, como é o que diz aqui, não é? Caminhando um pouquinho, tudo que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na Terra, será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Vejam bem a colocação. O que o homem ainda não puder compreender na Terra, enquanto estivermos encarnados, indo e vindo, aprendendo, melhorando, indo, voltando, aprender mais, né, acertar nossos errinhos pelo caminho. E aí, o que acontece? Nós estamos aqui, naquele chamado mundo de expiação e provas, né? Tudo difícil, complicado, é muito problema, é mais problema que alegria, e para todo mundo, ninguém está isento disso. Mas esse mundo de expiação e prova, como a própria doutrina fala, está indo para o mundo de regeneração, onde vai ser melhor, claro, não vai ter essa violência maluca que nós temos hoje, né? Mas ainda nós estaremos encarnados, ainda existirá, sim, o mal, porque ainda há coisas a serem acertadas. E nós não vamos conseguir nossa santidade, nossa evolução espiritual, de não precisar reencarnar mais, nessa encarnação. Provavelmente nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima. Porque nós estamos aqui, a humanidade, 250 mil anos, desde o tempo primitivo que apareceu o primeiro homem. 250 mil anos. O mundo tem 4,5 bilhões de anos, o planeta, né? Então, quanto tempo mais ficaremos por aqui? O suficiente para podermos sair daqui. Sairmos na forma espiritual, porque no próximo mundo já não vai ter mais essa forma como nós temos, vai ser mais espiritual. Os chamados mundos felizes, né? Mundos felizes. Mas como que nós vamos chegar lá? Imaginaram o caminho que nós temos que percorrer? E como está dito, ainda hoje, muitas das coisas nós não temos condição de saber, não podemos saber, nossa própria capacidade mental não assimila. E nem no mundo de regeneração que aí vem. Então vocês vejam um caminho enorme. Porque tudo vai a seu tempo. Não podemos ficar dando saltos, e nem tem como se dar saltos. E é como diz ali, será sucessivamente revelado nos mundos superiores. Então nossa jornada ainda é longa, mas ela é mais longa quanto mais demorarmos para aplicar os ensinamentos que Jesus deixou para nós, de uma forma simples,
na chamada lei de amor, que se resume no quê? Nos mandamentos, nos 2 mandamentos que nós sabemos. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Primeiro, qual que é o segundo? Ama ao próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro o que não quer que te façam. Estamos amando o próximo como a nós mesmos? Aí um caminho para se trilhar, para conseguir plenamente realizar isso. Né? Jesus não desenvolvia alguns de seus pensamentos, senão aos seus discípulos, estando esses mais avançados moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas, né? Aquelas coisas que fica meio que no ar. Ele conseguiu colocar para os apóstolos. Por isso ele disse, aqueles que já têm, será dado ainda mais. E há uma passagem, né, no capítulo 18, que realmente fala sobre isso. Muito será dado àquele que já tem, e aquele que não tem, vai ser ainda tirado. Parece uma incongruência imensa, né? Então, você vai dar para aquele que já tem, e para aquele que não tem, você ainda vai tirar. Mas claro que a colocação dele é em outro sentido, não é nesse sentido literal, como está escrito ali, levado ao pé da letra. Porque nós temos o hábito de levar tudo ao pé da letra, né? Eu li, é isso daqui. Mas há questões outras. E aí quando ele fala, muito será dado aquilo que já tem, é que nós estamos todos sob a lei de amor dele, que é a palavra de Deus que ele veio trazer. Né? Assim como os mandamentos que foram ali expressos por Moisés. Aí fica essa questão. Né? Essa questão que a gente precisa entender, esforçar para entender. Quando é dito, muito se dará àquele que já tem, é que a lei de amor está para todo mundo. Ela não é minha, não é da Cristina, não é do seu Jaime, não é do Cidinho, é de todos. Cristãos e não cristãos. Qualquer religião. Aliás, qualquer religião, uma religião séria, ela fala de quê? Fala de amor. Se pegar o islamismo, vai falar de amor, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, seja qual for. Né? Varia a forma como é colocada e aqueles que disseram, mas foram mensageiros do mesmo Pai. Então todos nós estamos sob essa lei de amor, todos nós indistintamente. E quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós formos melhorando nós mesmos, deixando esses sentimentos ruins, essas coisas ruins de lado, procurando exercitar a boa virtude, as boas virtudes, paciência, sabedoria, fraternidade, solidariedade, indulgência, perdão, temperança, quer dizer, aquele que procura sempre, né, acalmar as coisas. São virtudes que vão nos elevando. E nós estamos ganhando com isso. Porque nós estamos melhorando a nós mesmos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, quando exercemos essas boas virtudes. E nós reconhecemos em pessoas que podem não ter todas, as pessoas que têm uma, outra tem outra a mais, outra tem outra a menos, uma é mais paciente, outra é mais indulgente, não leva tudo tão a sério. Então, o trabalho nosso é ir dosando isso. E quanto mais nós conseguimos, mais nós vamos ganhando em evolução espiritual. É nesse sentido que é dito. Aqueles que muito têm, mais será dado, mais vai ganhar. Né? Agora, aquele que não tem, como ele diz, mais vai ser ainda tirado, muito pode ser tirado, é porque persiste no erro. Então, como ganhar alguma coisa em termos de evolução se estamos persistindo no erro? Esse é o grande alerta que é feito dentro desta passagem do capítulo 18 do Evangelho. Muito mais se dará a quem já tem, ou seja, aquele que já tem uma determinada evolução e compreensão das coisas de Cristo, do que aqueles que estão por aí soltos no mundo, vivendo a vida como que dá, a vida material, o resto não importa mais nada, fazendo tanta coisa errada. Em que estão crescendo? Né? E aí então que vem essa passagem.
E os nossos queridos amigos, os discípulos dele, é claro que ele escolheu aqueles que podiam entender um pouco mais do que a maioria do povo que lá estava, né? E também vamos considerar que nosso planeta, ainda por estar nesta fase difícil, onde tudo é difícil para nós somos difíceis também por natureza, e por consequência as coisas continuam e vão sendo difíceis também. Mas nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Os bons espíritos estão todos aí para nos ajudar à medida em que nós nos sintonizamos com eles. Então esses pensamentos positivos, pensamentos amorosos, pensamentos do bem, pensamentos que fazem com que nós possamos crescer individualmente, acaba atraindo a esses e que vão nos auxiliar, nos fortalecer. E assim também, dentro de toda essa dificuldade que o planeta tem, muitos de nossos irmãos mais evoluídos do que nós vêm para cá. E nós tivemos durante a história todos essas grandes personalidades, vamos dizer, os espíritos que a Igreja Católica santificou, todos os santos. Quem nega, né, a santidade, aquele amor, aquele jeito de ser dele, sempre preocupado com os próximos? Os exemplos mais próximos que nós tivemos, a irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, que é mais atual, e todos aqueles da história, são grandes espíritos que vieram para quê? Para nos dar o exemplo. Nós admiramos, achamos lindo, maravilhoso, mas o quanto que nós estamos dispostos a fazer 1% que seja do que eles fizeram? E acho que foi um mar de rosas a vida deles? Podem pegar a história deles. Sofrimento. Iluminados que são, vieram com essa missão, porque nem tanto vieram aqui, vamos dizer, para espiar erros e pecados que ele tinha, mas eles vinham para nos auxiliar. E o auxílio que eles nos trouxeram implicava em grandes sofrimentos para eles também. E sabiam que isso iria acontecer. Então, esses exemplos existem. Assim como existem, infelizmente, os exemplos opostos. Péssimos exemplos para todos nós. Exemplos que precisam ser descartados. Mas o próprio Evangelho também diz: é necessário que haja o escândalo. E por escândalo, é tudo isso de ruim que acontece. E que a gente precisa ter esse discernimento para o nosso próprio crescimento. Aproveitar as coisas boas e ir deixando de lado as coisas ruins. E esses discípulos, à época de Jesus, eles tinham um quê a mais. Tanto que puderam depois sair e levar a palavra. E aconteceu o que aconteceu com todos eles. Né? E a gente sabe bem, todos sacrificados, imolados, jogados aos leões, e etc, etc. Jesus, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Claro, embora os apóstolos tivessem um pouco mais de conhecimento e habilidade para entender um pouco mais daquilo que Jesus falava, mas não eram também, à época, nenhuma extraordinária sumidade de inteligência e capacidade. Entendiam mais, sim, claro que entendiam. Mas também Jesus não falou tudo para eles, nem teria como falar. Né? E tanto que há vários episódios, né, de Jesus e seus apóstolos, a história de Pedro, que negou 3 vezes a Jesus, mesmo conhecendo, sendo Pedro o que foi. E assim o é. Nós temos então aí, quando se fala da luz, né, o capítulo que fala para nós, não se esconda a candeia, né, embaixo do alqueire, que senão a luz não vai ultrapassar. E aquele que entrar no escuro vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Então, nesse sentido de conhecimento, dessa capacidade que todos nós temos, sim, de aprender um pouco mais, de fixarmos as coisas boas, as coisas necessárias. E se todos nós estamos aqui hoje, nessa sala, nesse instante, e fomos trazidos dos mais diferentes lugares da cidade, né, de onde moramos, mas viemos com esse mesmo objetivo: ouvir um pouco mais do Evangelho. Talvez nem tanto aquilo que o palestrante fale,
mas o Evangelho em si, que é a manifestação exata, correta, né? É porque nós estamos sim no bom caminho. Mas esse caminho precisa ainda melhorar. E como que vai melhorar? Pela vontade. A luz está à disposição de todos. Essa luz que o Evangelho, explicado, os fenômenos todos aí, nos traz. Então, a questão é, como que nós estamos disponíveis para aproveitar essa luz? Para fazer como uma planta que aproveita a luz do sol e cresce. Porque se não houver a luz do sol para a planta, não tem jeito, ela morre. E todos nós vamos morrer depois. Né? A gente sabe muito bem disso. Então, a luz que existe para nós é essa melhora interna de cada um de nós, nos nossos relacionamentos. Praticarmos um pouco mais essa indulgência, não levar tudo a ferro e fogo, qualquer coisa me melindra, qualquer coisa eu fico nervoso, qualquer coisa eu quero explodir, quero agarrar fulano, ciclano pelo pescoço, jogar pela janela. Né? Impaciência, preconceitos, né? De qualquer coisa. Preconceito de credo, de raça, de religião, de opção sexual, seja lá do que for. Nós somos absolutamente individuais. Hoje estamos como estamos aqui. Eu não sei o que eu fui na encarnação passada. Se eu fui preto, se eu fui branco, se eu fui pobre, milionário, se eu fui um ditador, se eu fui um assassino, eu não sei. Também não sei o que eu vou ser depois. Então é uma passagem que nós estamos aqui. Mas quando a gente está aqui, a gente está muito preso naquilo que nossa mente vem resultado de nossas experiências anteriores. Não sabemos o que fizemos antes. Mas cada um de nós reflete, na sua essência, tudo aquilo que passou. É um somatório. Assim como essas pequenas crianças que nós conhecemos, pode ter 10 crianças juntas, todas diferentes. Da mesma família, pode ter 2, 3, pode ser gêmeos. São diferentes. Egoísta, assim, mais simpático, sorridente, vai com um, não vai com o outro. Porque são espíritos, embora sejam crianças na parte física, mas são espíritos extremamente antigos. Imaginem todo o processo evolutivo que nós passamos para chegar aqui como nós estamos hoje. Dificuldades que passamos. E caminhos nossos foram diferentes. Cada um escolheu e fez o seu caminho, que é seu livre-arbítrio. É deixado a você escolher o que você faz. Mas, claro, implica em responsabilidade. Tudo que nós fazemos temos responsabilidade espiritual. E, claro, também aqui na humanidade em que nós vivemos, as leis civis estão aí para isso. Responsabilidade. Então, que essa responsabilidade seja usada mesmo para nós pegarmos essas orientações evangélicas, pensarmos um pouquinho mais, analisarmos o que eu estou fazendo na minha vida, dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho, quando eu saio para a rua, quando eu cruzo com alguém. Exercício para cada um. Aí, essa luz nós vamos poder aproveitar. Como as plantas estão sempre procurando o sol para poderem crescer, para poder dar flor, para poder dar fruto, semente, reproduzir e a vida continuar. Para elas é tudo natural. E essa planta, quando você coloca um anteparo, você coloca um lugar na sombra, o que acontece com ela? Ela vai se entortando toda e vai buscando o sol. Então nós precisamos, quando nós estamos um pouco na sombra, ir nos entortando também. Fazer como se fosse uma pequena cobra e buscando os meandros para encontrar o caminho na nossa própria evolução. E quem sabe, mais rapidamente, nós vamos ver toda essa claridade. O trabalho de cada um de nós e que nosso Pai nos auxilie, fortaleça e com a nossa vontade a gente corresponda a essa vontade e esse amor que Ele tem por nós. Por isso, sempre agradeçamos ao levantar, ao dormir, ao fazer uma pequena coisa que deu certo. Obrigado, meu Pai. Mas se não deu certo, obrigado do mesmo jeito. Vou tentar e vou conseguir. E que assim seja. Boa noite para todos vocês.
Vamos então fazer a nossa vibração, nossa ligação com o nosso mentor e com a equipe espiritual que prepara esse ambiente para nos receber e levar os nossos fluidos aos espíritos necessitados. Vamos procurar fechar os olhos, deixar nossos problemas da porta para fora. Vamos apenas encher a sala de luz. Vamos levar essa luz até os portões da nossa casa, levando luz a todos os espíritos ali presentes, encarnados e desencarnados. Vamos também levar essa luz aos hospitais da nossa cidade, aos asilos, aos orfanatos, aos sanatórios e entidades assistenciais, aos presídios, aos nossos governantes. Vamos levar essa luz a alguém especial. Vamos também levar luz à mesa do passe, aos nossos amigos e inimigos encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por hoje estarmos aqui ouvindo mais essa lição do Evangelho e que todos tenhamos uma boa semana. Que assim seja.